irmãos. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Deus é tão maravilhoso. Aleluia. Que quando a irmã começou a cantar, né? Falou que ia cantar um hino. E depois ela ia falar algo. Aleluia, Jesus. E ela cantou isso. Aquele, né? Estava triste, quase chorando. Aí fala assim, Jesus Cristo me tirou da boca da serpente. Irmãos, na hora, aleluia, o Senhor testificou dentro do meu coração que Ele estava me tirando da boca da serpente. Aleluia, Jesus. Eu não sei qual livramento que Ele me deu. Aleluia, a gente já cantou esse hino várias vezes, né? Deus fala conosco, renova, né? Mas assim, foi de uma forma muito real. Aleluia, Jesus, que o Senhor estava me tirando da boca da serpente. Aleluia, Jesus, glorificado é o santo nome do Senhor. E eu me alegrei muito, muito. Aleluia, Jesus. Falei, Senhor, o Senhor está me tirando da boca da serpente, é isso? Aleluia, que maravilha. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus, glorificado é o nome do Senhor. Jó, a partir do 25, a gente vai ler o 25 e o 26. Jó, glórias a Deus. Capítulo 25. E depois a gente vai ler o capítulo 26 também. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele está o domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem em número os seus exércitos? Para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Aí o 26. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Para quem proferiste palavras, e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito tornou os céus, e a sua mão formou as serpentes enroscadiça. Eis que isso são apenas orla dos seus caminhos, e com pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Aleluia, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor. Vamos pedir o Senhor para falar conosco. Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença. Senhor, está aqui a Tua santa e preciosa palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é muito pura, meu Pai. Oh, Senhor, me surpreende o Senhor confiar ela, Senhor, a homens como nós. Oh, meu Pai, falhos, miseráveis, meu Pai. A manusear, Senhor, um instrumento tão santo, tão puro, meu Pai. Tão sagrado, meu Pai. Oh, Senhor, mas tendo o Senhor reservado esse tesouro em barros, oh, Senhor, em vasos de barro, Senhor. Então, eis-nos aqui, meu Pai, para que o Senhor cumpra o seu propósito através de nós, meu Pai. Oh, Senhor, ainda que nós, meu Pai, não somos dignos nem merecedores, oh, meu Pai,
ó Senhor, de transmitir a tua palavra, porque somos homens, meu Pai. Ó Senhor, mas agora pelo teu Santo Espírito, porque não somos nós, mas o Senhor quem fala através de nós, nos revela a tua palavra agora, por tua misericórdia. Abre o entendimento do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Glorificado é o santo nome do Senhor. Aleluia, eu pedi uma palavra, aleluia, na minha casa, o Senhor me deu essa palavra, irmãos. Aleluia, Jesus, e começou levemente a falar, aleluia, Jesus não falou tudo, e eu falei, eu vou, sabe, né, o Senhor que vai direcionar. Quantas vezes eu vim e o Senhor até mudou o rumo, né, todinho do ensinamento, eu falei, não, eu não pretendia falar isso, aleluia, Jesus, mas o Senhor sabe como Ele trabalha. Aleluia, Jesus. E é interessante, irmãos, nós observarmos esses amigos de Jó, aleluia, a gente já falou muito de Jó aqui, né? Os irmãos já pregaram, outros pregaram, a gente já comentou muito sobre Jó, aleluia, Jesus. E a gente percebe, aleluia, que Jó, ele tinha uma sabedoria muito grande, embora essa sabedoria ainda precisasse ainda mais ser aprimorada. A gente pensa assim, que grau que Jó estava, né, de sabedoria, e no final Deus ainda fala com ele, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem sabedoria, ou seja, mostrando para ele que ele tinha algo mais além do que ele pensava, mais além do que ele via, aleluia, e ele também sabia disso, embora ele soubesse que ele fala aqui, né, eis que apenas são orlas dos seus caminhos, com pouco é o que temos ouvido dele, quem pois entenderia o trovão do seu poder? Ele tinha uma consciência disso, mas não plena. Porque, de repente, Deus, ele se vê, né, diante de Deus e Deus falando com ele. Quem é esse que escurece o conhecimento com palavras de sabedoria? Aleluia, Jesus. Então, a gente imagina o quanto nós temos que aprender do Senhor. Se Jó que sabia muito, né, Jó que tinha tanta sabedoria, né, e foi, né, elogiado pelo rei do universo com Satanás, né, dois grandes, não estou dizendo grande no sentido que Satanás, né, é alguma coisa maravilhosa, mas ele tem um poder, né, aleluia, ele, em relação a nós, né, aleluia, Jesus, ele é muito superior em poder, em astúcia, inteligência, né, mas falar astúcia, né, aleluia, mas ao mesmo tempo é inferior a nós, porque ele já perdeu a salvação dele, né? E nós somos agraciados com isso. Aleluia, nós temos o Criador do universo morando dentro de nós. Satanás não tem relação nenhuma mais com ele. Então, somos superior nisso. Aleluia, Jesus. Mas você imagina, aleluia, Deus conversando com um anjo caído, aleluia, e falando de um mero ser humano. Aleluia, vamos lá, rapidinho. É que ele fala de Jó para Satanás. É só o que ele fala. 8. Isso, pode falar. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Está vendo? Aleluia, Deus falando para Satanás, você observou meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, irmãos, ninguém há na terra. Na época de Jó, ele era o homem com mais intimidade com Deus. É Deus falando, ninguém há na terra como ele. Você parou para pensar nisso? Não é engraçado você pensar que uma pessoa é a pessoa mais sincera da terra. Ele falou aqui, olha, tá vendo? Ninguém é na terra semelhante a ele. Nem semelhante, gente. Nem semelhante. E pelo que a gente vê, era meio difícil ter um outro parecido mesmo, né? Para ter perdido tudo e ainda adorar o nome do Senhor, né? Não blasfemar de jeito nenhum, não ir contra Deus de jeito nenhum. Era muito difícil mesmo. Mas agora o Criador está dizendo que ninguém, na época dele, ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então, na época dele, que a gente não sabe qual foi essa época, aleluia, se foi antes de Abraão, eu até acredito que foi antes de Abraão,
Aleluia, Jesus. Ninguém existia na terra como ele. Deus fala disso para Satanás, testifica de Jó, né? Aleluia, Jesus. E Jó precisava ainda aprimorar. Agora a gente pensa em nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, o Senhor permite todo aquele, né, caos que causou e as pessoas ficam assim, Deus estava fazendo uma aposta, né, com Satanás, ele queria mostrar para Satanás que Jó era, né, temente. Gente, Deus não perde tempo com isso, não. É ser humano que às vezes quer disputar, não, ele está achando que eu sou pouca coisa, eu vou mostrar para ele que eu não sou pouca coisa. Deus não, Deus tem uma inteligência emocional, vamos dizer assim, muito superior, ele não cai nesse tipo de armadilha, ele não tem esse tipo de fraqueza, Deus não tem fraqueza, né? Nós temos fraquezas, Deus não tem fraqueza. Ô, Manoel, ia falar? Glória a Deus, aleluia. Não, tudo dá a entender, né? Que Jesus sabia da sinceridade de Jó. Sabia, Jesus né? sabia de toda a sinceridade dele. Não era que ele estava fazendo, igual a irmã falou, tipo uma aposta, não. Não. Reconhecia o coração de Jó e Conhecia. sabia da sinceridade que tinha nele, né? Exatamente. Né? E quando ele fala com Jó, vai lá e toca, então, ele já sabia que Jó não ia negar. Acho que Deus é um bobo, gente. Deus já sabia. Pode tocar em tudo. Deus já sabia, entendeu? E ele, né, para que ele ia... Imagina, vamos pensar. Para que Deus ia deixar o coitado do Jó ser escorraçado por causa de Satanás? Porque Satanás estava questionando a Deus. Porque Satanás estava dizendo para Deus que ninguém servia a ele à toa. Que Jó, mesmo com aquela sinceridade, ele não servia ele à toa. Porque se Deus prosperou ele, ele era o homem mais rico do Oriente, era lógico que ele ia servir a Deus mesmo, era lógico que ele ia amar a Deus mesmo. Mas Deus ia dar, né, trela para esse tipo de coisa, né? E até o Senhor fala, havendo tu me incitado contra ele. Não tem um versículo assim? Procura aí. Quer dizer, Satanás estava... O que Satanás estava fazendo? Já até falei isso aqui. Satanás... Pode ler. Rapidinho, depois eu volto para os irmãos que vai falar, só para a gente desenvolver o assunto. Aleluia, Jesus. Pode ler. Jó 2, versículo 3. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Tá vendo? Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Porque, na verdade, Satanás, ele, né, debochou, quis se vangloriar em cima de Deus, e o objetivo dele era mesmo desafiar Deus, era mesmo instigar a Deus, porque ele falou, havendo-me tu incitado contra ele. A intenção dele era essa, que Deus ia querer revidar, que Deus não ia aceitar aquele desaforo, né? E que Deus ia querer, e aí ele ia tocar em Jó, e o que ia acontecer com Jó? Coitado do Jó. Ele ia fazer o que, né, pudesse com Jó, e Jó estaria perdido. E aí Deus ia perder um adorador excelente, né? Só que ele não contava com a sabedoria e a inteligência de Deus. Deus não ia cair na armadilha de Satanás nunca. Aleluia, você me incitou contra ele, sem causa. Mas Deus ia cair na armadilha de Satanás? Então tá. Aleluia, não, Deus não ia. Aleluia, cair na armadilha dele. Só que Deus virou o jogo. Enquanto Satanás pensava que ele estava enganando a Deus e ia acabar, agora que eu acabo com Jó, acabou, o maior adorador da terra. Aleluia, o homem mais sincero da terra vai negar. Aí, se o homem mais sincero da terra vai negar a Deus, que dirá os outros? Ou seja, Deus não tem ninguém, então, na verdade, fiel nessa terra. Porque se o homem mais sincero negar, todos os outros são capazes de negar, né? Mas o Senhor tinha outros planos, né? Enquanto Satanás armava a sua armadilha, o Senhor armava outra armadilha contra ele mesmo. Aleluia. E para engrandecer o nome do Senhor. O Senhor não pode tocar, só não toca na sua vida. Aleluia. Por quê?
Enquanto Satanás tinha o seu plano, Deus tinha outro. Entendeu? Aí você pensa assim, duas mentes trabalhando. Uma muito maligna, né, muito astuta, né, porque o diabo é astutíssimo. Você pensa nessa máquina, nessa mente, aleluia, trabalhando, jogando contra Deus, né, achando que ele ia vencer ali. E Deus, aleluia, mega inteligente, mega sábio, trabalhando de outra forma. Ele está pensando que eu vou cair na armadilha dele, mas eu vou engrandecer Jó. Eu vou levar a Jó a um nível muito mais profundo. Muito mais profundo. Né? Eu vou levar ele muito mais. E todos vão ouvir falar de Jó. Né? E eu vou engrandecer ele muito mais. E Satanás achando que estava vencendo, né? Aleluia, Jesus. E aí foi o que aconteceu mesmo. Aleluia, Jó, embora com toda a sabedoria, ele, quem é esse? Quer dizer, o que ele tinha era grandioso, ele falou coisas retas? Falou. Aleluia, Jesus. Só que tinha algo mais além. Aleluia, que o Senhor queria revelar para ele. Aleluia, e ele alcançou esse entendimento e Satanás perdeu. O Paulo, depois a Karina, depois o Pedro, né? Aleluia, Não, Jesus. é só uma lembrança rápida, que eu lembrei igual Deus falou, né, que o Jó é o homem mais sincero que tinha, né, toda a terra. Sim, Eu lembrei, foi igual o Noé, né? O também. tempo Noé, né, todos pecaram, mas Noé é o único justo que tinha em toda aquela geração. É verdade. A Karina. Não, Ju, que na hora que você falou que Deus sabia que poderia acontecer aquilo com Jó, porque você vê que quando Satanás quis ir andar com Pedro, Jesus não deixou, porque ele sabia verdade. que ele não ia suportar. Mas Sim. com Jó, Deus sabia. Sim, porque o Pedro, você vê quando ele falou que ele ia negar, não, você vai me negar. E ele negou mesmo. Então Deus sabia a estrutura de Pedro. Satanás pediu ele para se ir andar. Igual ele falou com Jó, ele também queria, né, Jó, não falou claramente a intenção dele, mas o Criador conhece tudo, né, e Deus permitiu. Mas no caso de Pedro, Deus não permitiu, porque ele quer se andar com ele para acabar. E Pedro ia ser o quê? Né, ele ia ser o presidente da igreja, né, ele ia, né, através dele, a palavra expandir. Aliás, até a palavra aos gentios começou com ele. Depois o apóstolo Paulo pegou essa missão, que aí era confiada a ele, mas começou tudo com Pedro. Né? E quem que Satanás queria cirandar? Com Pedro. Aleluia, porque ele sabia que o Pedro não ia subsistir. Aleluia, e como Deus tinha um propósito na vida de Pedro, e sabia que Pedro ele não tinha estrutura, Deus não deixou. Interessante, né? Não, né? Muito interessante esse marido, né, que nem a irmã Valéria fala. Muito interessante o ensinamento, né? Mas eu achei isso até interessante falar sobre Jó, porque até mesmo uma vez eu e a minha tia tava não sei, em determinado lugar, tinha uma pessoa e tava falou, acredito que até existe uma ideologia sobre isso, Sim. que Deus queria provar algo para Satanás. Eu antes, no início, eu pensava, não, Deus fez uma aposta. E glória a Deus, ele ganhou essa aposta. Aí um dia eu parei, eu falei assim, gente, desde quando Deus ia cair numa palhaçada dessa? E é bom explicar isso, porque a pessoa não entende, né? Foi até Sim. interessante o exemplo que a irmã... E aí, as pessoas podem até... Você sabe que os ateus, essas pessoas, tá vendo? Olha que Deus é esse. Que Satanás vai lá, fala dele, aí ele quer ganhar a aposta, sacrifica o servo dele. Tipo assim, ou seja, ele está numa briguinha com Satanás, uma briga de egos, que eles podem dizer isso, né? Uma briga de egos. E aí o pobre do Jó que sofre nessa briga dos dois. Né? E como que Deus ia fazer isso? Com um homem, e um homem que amava ele, que era sincero? Não, por um capricho de Deus, né? Só para vencer Satanás, ele deixa, né, Jó sofrer desse jeito. E isso é muito interessante, né? E aqui nesse foi um ponto tremendo, porque as pessoas não entendem o que Deus queria fazer. Que nem a irmã, né, a irmã Karen deu um exemplo muito tremendo de como Deus agiu com Jó e como Deus agiu com Pedro. Porque olha a diferença. Satanás, da mesma forma, tentou se andar com os dois. É claro que, não sei se Jó fala abertamente se andar, mas a gente viu que Satanás, a intenção era destruir.
Só que Jó, ele tinha uma sabedoria excelentíssima, né? Uma vez que eu fui ler Jó e às vezes eu ficava até, não entendia, porque Jó usava tanta palavra assim, É verdade. incrível. Você ficava até assim, perdido e tantas coisas maravilhosas, né? E já Pedro, ele, né, que a irmã falou, estava começando. Deus conhecia a estrutura dos dois. E o mais importante é como Deus trabalha, é que Jó, ele não pensava que isso aconteceria com ele. E Deus aproveitou e ensinou a Jó mais ainda do que ele já Sim. tinha, que até, às vezes eu até Ele rio. inverteu o jogo de Satanás. Sim, às vezes até eu rio pensando nisso, porque Jó é tão sábio, era tão sábio, e Deus queria dar mais, Mais e o que ele sabia A ainda Bíblia era não pouco. fala? Aquele que tem, mais será dado. E o interessante é que como Deus, eu estava pensando, não sei se está certo, mas eu reparei que quando a gente passa uma situação de calamidade, uma situação forte, assim, né? Não sei a palavra, uma situação forte, é aonde, se um ser humano, claro, quiser aprender, é onde a gente mais aprende com Deus. É. Na situação de calamidade é onde vem, que nem tem uma parte de gerar paciência, a paciência, a Sim, a experiência, a tribulação gera tribulação. paciência. Então, nisso, Deus fez Jó sair mais forte. Porque, claro, tem coisas que são leves, mas eu acredito que a aprovação é algo maior. Porque você sai mais sábio. E a gente vê Jó saindo bem mais sábio, que ele falava que não sabia daquilo que ele Você achou estava esse falando, né? Então Tá é muito achando o tremendo. versículo? Esse versículo que citou? A tribulação produz a paciência. A irmã Valéria? É ensinamento, né, poderoso da parte de Deus para nós. Jó é tremendo, né? Eu lembrei quando Satanás também quis destruir Jesus, né? Você viu que ele ofertou para Jesus muitas coisas e ele usou justamente a palavra para tentar enganar Jesus, homem, porque Jesus, Deus, não tinha como, né? Mas Jesus, homem, você viu também que ele tentou de todas as maneiras, mas ele esqueceu que Jesus estava revestido do Espírito Santo, né? Irmão, eu tô assim, achei tremenda, né? Um dia o Paulo falou assim que às vezes a gente até não via quem estava primeiro, quem estava por último, aquela coisa toda. Aí ele falou assim que pensou assim que Deus sabia o que ele fazia, até nessa questão da ordem do comentário, por causa que cada um vai falar alguma coisa para completar o outro e tudo. E aí eu observei que muitas vezes acontecia, às vezes o irmão estava primeiro que o outro a gente não via, mas era exatamente na ordem que Deus queria. É um momento, tem hora que Deus faz isso. E eu estou achando interessante, porque o que a irmã falou agora, aleluia, é o que nós vamos falar. Nós estamos fazendo essa introdução, mas faz parte do que nós vamos falar. Né? A gente está só numa introdução aqui. Aí eu achei isso muito importante. Deixa eu só ver isso aqui. E não somente isso, olha lá, Romanos 5, 3, 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Volta lá só um pouquinho. Olha o tanto, tipo, uma tribulação, aleluia, né, permitida por Deus, óbvio, né, coisa de Satanás, apesar que Jó foi Satanás, mas permissão de Deus, né? Produz a paciência, aí tá. Olha para você ver que ciclo. Produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. Tá vendo? Uma coisa levando a outra para o crescimento. E nesse versículo que nós lemos aqui, você viu que nós começamos em Jó 25, com a fala de Bildade. Aleluia, Jesus. E vamos observar aqui o que Bildade está dizendo. Aleluia, Jesus. Pode ler de novo. Até o 6. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo um homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos um homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Tá vendo?
Jó estava mostrando anteriormente que Deus ele faz muitas coisas, né? No versículo 24, ele está assim, no 7, por exemplo, ele fala assim, ao nu faz passar a noite sem roupa, não tem nele coberta. Ele está mostrando que o homem está sujeito a muitas coisas, né? Que Deus pode permitir muitas coisas, né? E aí, porque Jó tinha um entendimento mais ampliado de Deus, né? Ele via, né? Ele só não estava conseguindo entender por que Deus tinha permitido aquilo com ele. E Deus não falou nada porque Deus estava em silêncio, né? Porque Deus tinha um propósito naquilo. E isso que ele não compreendia. Mas por que será que Deus está permitindo isso? Qual o objetivo disso? Por que Deus se calou por mim? Né? Que eu clamo, que eu coisa, por que Deus não me responde? Era isso, né? Ele numa situação, nós somos seres humanos, ele também era, né? Ainda mais o que ele estava vivendo, né? Por que será que Deus não me responde? Por que ele permitiu? Por que não passa isso, né? Essa situação, né? Era isso, irmãos. Ele não estava murmurando, nós estávamos até conversando sobre isso, né? Ele não estava murmurando contra Deus, ele não estava sendo ingrato, ele estava falando da angústia do coração dele, que ele não estava entendendo toda aquela situação, né? E era mesmo uma coisa muito, né? Pensa assim, do nada, a pessoa perde tudo, perde todos os filhos no mesmo dia, perde todos os bens, mas é uma coisa inédita. Isso aconteceu só com Jó. Inédito, né? Então, assim, mas aí ele está mostrando que Deus faz muitas coisas. Né? Aí o Bildade vem, só um minutinho, eu vou deixar o irmão falar. Aí o Bildade vem, e esses amigos, a gente tem que entender, irmãos, que os 3 amigos de Jó, eles eram muito sábios. Eles eram homens de grande sabedoria. Né? Você vê pela propriedade que eles falam, o jeito que eles eram homens muito sábios. Né? Só que não como Jó, porque Deus falou que Jó era único. Aleluia, Jó era único, aleluia, naquilo que ele tinha com Deus. Então, quanto mais uma pessoa é mais próxima de Deus, mais sábio ele é. Aleluia, porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? E quanto mais intimidade uma pessoa tem com Deus, quanto mais pertinho uma pessoa está de Deus, aleluia. E eu não estou falando assim, né, só de busca, porque eu fiz jejum, porque né, eu passei a madrugada orando. Consagrações é importante, né? Ela eleva, a pessoa dá mais graça, faz a pessoa ficar mais no espírito. Não estou falando disso, eu estou falando assim, de intimidade, obediência, né? Aleluia, dessa sintonia com o Senhor, né? De estar pertinho com o Senhor, ser obediente, ser temente. Isso amplia a sabedoria do homem, né? Você não vai encontrar uma pessoa totalmente dependente, obediente, e uma outra pessoa que tem mais sabedoria, fala assim, a respeito de Deus, né, do que essa pessoa, né? Ele pode não saber nem ler, nem escrever, aleluia, mas ele conhece o Deus que ele serve mais do que o outro. Tanto é que quanto mais a pessoa aproxima de Deus, mais confiança ele tem em Deus, mais fé ele tem em Deus, né? Mais ele vê Deus diferente. Por quê? Porque amplia a sabedoria. Então, Jó era mais sábio. Mas esses homens, eles não eram qualquer homem, né? Eles eram homens que tinham grande sabedoria. E aí, no versículo 25, ele está falando engraçado. E quando você pega esse versículo isolado, ele não está falando errado. Se você olha assim e fala, não, ele não está falando errado. E esse versículo ele pode ser, muitas das vezes, usado para propósitos certos, né? Ele falou que com ele está o domínio, o temor, ele faz paz nas suas alturas. É verdade. Aleluia. Porventura tem número os seus exércitos? Não tem, os exércitos milhares e milhares que a Bíblia fala, né? E para quem não se levanta a sua luz, como, pois, seria o homem... seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Claro, né? Como que um homem vai ser puro e justo diante de um Criador tão santo, né? Tão justo? Olha, até a lua não resplandece, as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos o homem que é um verme, o filho do homem que é um bicho. É verdade.
A Bíblia fala que as nossas justiças são trapo de imundícia. Só que estava errado. Aleluia, Jesus. Nesse contexto, está errado. Aleluia, porque ele está vendo Deus diferente, né? Tanto é que Jó refuta ele e fala assim, o capítulo 26:4, ele fala assim, para quem proferiste palavra e de quem é o Espírito que saiu de ti? E o engraçado é que o que ele está repetindo é a mesma coisa que Jó, lá em 4, o Elifaz fala, que o Espírito falou com ele. Jó 4, sim, até o 21. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões à noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me espanto e tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim e fez arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não reconhecia sua feição. Um vulto estava diante de meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: sempre virtu o homem mais justo do que Deus, sempre virtu o varão mais puro do que o seu Criador. Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Por virtude não passa com eles a sua excelência, morrem, mas sem sabedoria. Tá vendo? Nem nos seus servos, nem nos seus anjos ele encontra loucura, no sentido de dizer assim, que ninguém é nada diante do Criador. E parece certo, né? Só que, na verdade, esse espírito que apresentou para ele não era de Deus, né? Não era de Deus. E enalteceu, entre aspas, parece estar enaltecendo a Deus. Parece estar elevando Deus assim, né? Não elevando, né? Mas mostrando a grandiosidade de Deus, mostrando como que Deus é tremendo, que nós não somos nada, que nós somos pó e cinza, que nós somos miseráveis, que até nos anjos, nós parece estar engrandecendo o Senhor, só que não está engrandecendo o Senhor. Na verdade, esse espírito tinha outra intenção. O que ele queria dizer é como assim, não tem nada a se fazer. Nós somos nada. Como que nós vamos poder agradar a Deus? Mesmo que a gente quisesse ser justo, mesmo que a gente quisesse fazer alguma coisa, Deus sempre vai olhar, não vai ser nada. Por quê? Porque nós não somos nada, entendeu? Nós nem chegamos, né? Nem na pontinha do dedo de Deus. Então, assim, quer dizer, eu mostrando para Jó assim, Jó, quem você pensa que você é? Né? Quem você pensa? Você se acha muito justo? Você se acha muito puro? Né? E eles achando que se Jó fosse puro, não estaria acontecendo aquilo com ele, né? Não existe isso, Jó. Um espírito me falou que até nos anjos encontra loucura. Tipo assim, você não é nada. Né? E aí, irmãos, com essa palavra, Jó ia pensar assim, pronto, então que recompensa tem ser justo? Né? Se ninguém pode chegar nos altos padrões dos critérios de Deus, ninguém consegue isso, então, o que fazer? Agora você está entendendo? Aí o Bildade vai lá e repete essa palavra. E o Jó falou, que espírito saiu de ti? Não é a mesma coisa que o Elifaz falou anteriormente? E essa palavra não veio de um espírito? E agora ele está repetindo, e Jó está falando, que espírito saiu de ti? Eu lembrei de Jesus falando com os discípulos. Se quiser, com Jesus, os discípulos falando com Jesus, se quiser, a gente pede fogo que desce do céu. Não foi? Com os samaritanos, ele, de que espírito sois vós? Né? E aqui Jó falando, e quem é o espírito que saiu de ti? Né? Jó logo identificou que aquela palavra não era de Deus. Embora estava falando coisas, colocando Deus como muito excelso. Muito excelso. O irmão Manel ia falar depois o Paulo. Não, eu estou achando o ensinamento muito tremendo, né? Falar de Jó nossa, é uma grandeza muito grande, né? Que ele o irmão Manuel gosta do Jó, serve a de Valéria do inspiração. Asaf. Serve de inspiração para nós. Você vê que tocou, né? Tocou na família dele, né?
tocou na família dele, ele aguentou aquilo tudo, tocou nos bens dele, né? Nos bens materiais. Você vê o que ele tinha para ele tornar em nada, né? Então, é tremendo mesmo a passagem de Jó. Aí fez eu lembrar também a de Abraão, né? É do Abraão, porque você vê que Abraão também foi muito temente a Deus, né? Que foi para sacrificar o filho dele, né? Mas naquela hora ele foi temente a Deus, Sim, ia sacrificar, mas não sacrificou. sim, Mas por ele fazia aquele sacrifício, né? sim, sim. Então a gente fica muito assim. Homens que eles foram de gerações diferentes, né? Eles não Já- se encontraram, eles não estavam no mesmo momento. Isso. Um já tinha morrido, o outro, né? Mas homens justos, né? Homens justos diante de Deus, você vê, igual a passar, falar de Jó, é tremendo demais, Sim. porque o que passou por ele, né? Ele suportou, porque ele é de muita fé e muita pureza mesmo. Né? Exatamente. Então a gente. Ele está dizendo aqui que não, o homem é um verme, tá. Mas o próprio Deus fez menção de Jó. Mostrou que ele era justo. E igual o irmão falou, não só de Jó, depois de outros homens, né? A Bíblia chega assim, homens que a terra não era digno, em Hebreus está escrito. Né? Então, assim, tudo bem, né? Aí você está vendo que existe facetas diferentes da mesma palavra. Quando você fala assim, a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Quem somos nós diante do Senhor? Pelo Espírito Santo, a gente só está dizendo assim que não podemos se ensoberbecer, porque realmente não somos nada. Aí, quando ele vem falando dessa forma, quem somos nós diante de Deus? Nós somos nada. A pessoa pode até citar esse versículo. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, ou seja, nada do que você fizer, nada que vai agradar a Deus. Não tem nada que você fizer que vai agradar a Deus. Não tem nada que você fizer que Deus, né, vai olhar assim e vai te ver como justo. Porque você não é, você é um trapo. Entendeu? Tá vendo? Dois sentidos diferentes. Dois sentidos diferentes. E o que o inimigo queria causar quando ele apareceu para ele para falar, era isso. Já senti totalmente impotente. Quer dizer, que adianta justo, tudo que eu fizer para Deus não vai contar. Tudo que eu fizer não vai contar. Eu posso obedecer o tanto que for, que ele, se até nos anjos dele ele encontra loucura, então, né? Qual o sentido disso tudo? Quem ia falar? O Paulo, a irmã Valéria e o Denilson. E o que me chamou atenção nesse versículo, que ele fala assim, eis que nos seus servos não confia, sendo que, ó, você vê que isso está errado. Sim. Sendo que quando a gente vê na Bíblia aí, Deus vai lá, levanta a pessoa, coloca ele para fazer alguma coisa que ele confiou. Ó, você vê, tanto exemplo Confiou disso, na mão dele um trabalho, alguma coisa. Olha o Abraão, Deus considerou ele como um amigo. Ele, tanto que ele foi, acho que foi lá em Sodoma e Gomorra, né, queria queimar, e falou assim, não, antes de fazer isso, eu vou falar com Abraão. Mas se não confiasse, ele não falar igual Sim, não ocultarei Abraão o que eu faço, né? Então você vê como que é. No sentido de que, para quebrar a soberba, que o homem não é nada, tudo bem. Né? Eu pensei, não, meu filho, como assim você está sentindo a última bolacha do pacote? Né? Sua justiça é um trapo de imundícia. Nem os anjos são excelsos diante de Deus. Né? Que eles são menores, mas não... Você está entendendo? O sentido das coisas é diferente. A irmã Valéria, Maria, de onde eu tirei isso? É o Pedro. É mesmo que ele baixou a mão, é verdade. Não, eu não sei se está certo, né? Mas eu achei interessante que deu para observar que Jó ele tinha discernimento espiritual. Sim. E isso é muito importante para o cristão, importante. porque aparentemente, né? Claro, que você falou, às vezes usar o irmão para pregar uma palavra que um desses três homens falaram e vai estar certo. Sim. Mas se a gente for olhar, né, que a palavra é viva. Deus a cada dia tem uma coisa nova para nos revelar. Né, que eu lembro que até uma vez eu te perguntei, porque se eles tinham falado errado, como que estava na Bíblia? Porque estava errado. Eu questionava isso, né? E aí você mostrou, né, 2 pontos, né? Sim. Mais ou menos sobre isso que eu falo. Que eu achei interessante o discernimento espiritual que Jó tinha. Porque se ele não tivesse muitas coisas que nem você falou, ele ia poderia ser enganado. Nessa E- hora, ainda mais vulnerável do jeito que ele estava. Recebeu uma palavra dessa? E o que eu percebi, tanto o exemplo que a irmã Valéria deu sobre Jesus e Jó, o que faz o crente vencer é a palavra.
Porque a gente pode ver que a sabedoria de Jó, eu não sei se na época tinha os pergaminhos, essas coisas, que a gente não sabe especificamente qual tempo que foi, mas Jó era um homem que sabia de Deus. Sim. Tanto como Jesus nem precisa falar, né? Porque Jesus é Jesus. Então, a fé e a palavra fizeram esses homens vencerem. E tanto Jó como Jesus tinham discernimento espiritual. Jesus, quando Satanás veio atingir ele, né, tentar ele, e Jó da mesma forma. Que é interessante, que eu lembrei até mesmo da palavra, se não me engano, que falou João, provar e verde, porque se o Espírito é de Deus, é porque nem todo é. Então, se ele não tivesse, né, poderia ser enganado. É verdade. E ele já, na hora, quem é o Espírito que saiu de ti? Ou seja, de uma forma pejorativa, negativa. Se fosse uma coisa de Deus, ele ia falar isso. Quem é o Espírito que saiu de ti? Você vê claramente que ele está falando que espírito é esse. Igual Jesus falou, que de que espírito sois vós? Não é coisa boa, né? A irmã Valéria? E você vê assim, né? Engraçado, que é a mesma palavra, né? Mas com sentido diferente. Diferente. Igual quando é a palavra vindo do Espírito Santo, a gente se humilha. Sim. Igual Paulo falou, né? A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Sim, sim. Mas quando é Satanás que traz uma palavra dessa, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é não querer servir a Deus mais. É até interessante, a irmã Valéria falou que eu lembrei aqui agora, vou falar duas coisas. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou, e eu lembro que a irmã Valéria comentou com isso, que Deus quer mais, Deus exige mais. Você lembra disso? É muito tempo atrás. Aí ela falou assim, eu lembro que ela falou assim, uai, mas parece que tudo que mais que a gente faz, parece que Deus quer mais, mais, mais. Eu lembro que ela falou isso comigo, tem muitos anos isso, muitos anos. Mas por mais que a gente faz, parece que nunca é suficiente, porque Deus quer mais, Deus quer mais, Deus quer mais. Mas aí eu fiquei achando engraçado, porque eu pensava, Deus quer mais mesmo, mas eu pensava de outra forma, né? Aí eu achei engraçado e tudo. Aí depois um dia, passou, ela, né, foi buscando tal. Aí um dia ela foi e falou, não, Deus quer mais de nós, acho que ela falou aqui no púlpito. Aí na hora que a irmã falou, eu lembrei, na hora, né, que ela tinha falado, a pessoa falou isso, quer mais, quer mais. Aí eu entendi que a pessoa falou na carne. O que a pessoa estava dizendo, de que mais, era tudo carnal, era querendo impor, e ela até falou, um jugo sobre as pessoas, como se nunca o que elas fizessem era suficiente. Entendeu? E por isso a irmã sentiu sobrecarregada. Deus quer mais e mais. Meu Deus, eu estou fazendo, eu nem sei mais o que fazer, né? Porque sentiu sobrecarregada. E aí depois, quando a irmã falou, Deus quer mais de nós, foi pelo Espírito, aí foi diferente. Entendeu? Ela também sentiu diferente, a igreja sentiu diferente, porque Deus quer mais de nós mesmos. Mas naquele sentido que a pessoa estava falando, era de outro jeito. Era, parece assim, Deus quer mais, tudo que você fizer não é suficiente. Você pode ralar sua cara no chão a madrugada inteira, que Deus quer mais. Tá entendendo? Aí você pensa assim, meu Deus, eu não sei mais como agradar esse Deus, eu não sei mais o que fazer para esse Deus, ele é muito exigente. E não é assim, né? E quando a gente vê assim, não, Deus quer mais, aí já sente uma humildade, fala assim, tudo que eu faço é pouco. Eu estou me esforçando, mas isso é pouco. Eu posso fazer mais. Deus, né? Deus merece mais. Deus quer me levar além. Olha como muda de figura. A palavra muda de figura, né? E a mesma coisa aqui, um outro espírito. O Denilson? Irmã, é muito interessante quando o Senhor Jesus, ele, naquela parábola dos talentos, quando aquele começou a justificar perante o Senhor Jesus, que porque ele tinha ganhado menos, e perante a parábola, ele falou assim, não, mas o Senhor cega, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo, e ele perguntou assim, mas nem assim você entendeu que era só, já que você não queria trabalhar, você pega aquele dinheiro e colocasse nos bancos, pelo menos você não ia... Ele preferiu esconder. Você vê a diferença de quando a pessoa sabe que Deus pode fazer, que Deus vai fazer. Sim, né? O entendimento, né? Exatamente. Parece que ele sabia, conhecia muito o seu Senhor. Mas o conhecimento que ele tinha, que ele estava falando, você faz isso, faz aquilo outro. Ele não falou certo? Falou, porque o Senhor falou com ele assim,
Se você sabia, então tá certo. Mas o conhecimento que ele tinha fez foi ele esconder o talento. Não fazer aquilo que o Senhor desejava. Olha para você ver, é interessante O isso. conhecimento de Jó serviu para ele crescer. O Interessantíssimo. o conhecimento daquele homem serviu para ele ir para o inferno. Exatamente. Então, quer dizer, não é o conhecimento, né? Interessante demais. Não é o... Glória a Deus por isso. Aleluia. Não é o, né? Não é o conhecimento verdadeiro, né? Porque como que ele sabia tanto e fez o que era errado? Não é verdade? Por medo, tal, por medo, né? Porque ele ficou com medo. Se ele sabia tanto, ele entender assim, é melhor eu fazer render, porque já que o Senhor é tão assim, eu faço render, senão ele vai ficar muito nervoso comigo se ele chegar aqui e não ter rendido, não. Olha o conhecimento dele, vou eu esconder aqui para não perder. Tá vendo? É interessante, muito interessante. A irmã Valéria. Eu vou contar, mas não é questão de vanglória. Só Sim, esse sim, negócio sim. que você está falando aqui Sim. é interessante, né? Que como tem hora que eu esperneio, né? Aham. Só para falar que quando é de Deus é diferente. Sim, sim. Não que tem hora que a gente não esperneia, né? Sim, sim. Mas quando Deus fala, eu lembro que teve um dia que eu estava lá em casa, aí Deus pegou e falou comigo assim, que Ele queria me elevar espiritualmente. Até que eu te contei, né? Mas que do jeito que eu estava, não dava para Ele fazer aquilo. Ai, se fosse antes, eu ia morrer. Entendeu? Como Morrer. assim, do jeito que eu estava? Já estou esforçando tanto, Senhor. Exatamente. Mas quando, isso aí que você falou é interessantíssimo. Mas quando é do Espírito, você humilha. Sim. Assim, então tá bom, Senhor, vou buscar. Aí quando o Senhor falou comigo, eu não esperneei, não. Ah, pelo amor de Deus, Deus, já veio o Senhor de novo? Eu não falei isso com ele, não. Eu disse, não, Senhor, amém. Aí o que eu fui fazer? Eu fui humilhar. Eu fui procurar melhorar aonde não estava agradando a Deus. E aquilo não foi pesado. Tá vendo? Porque quando é do Espírito, você vai esforçar, mas aquilo não te é pesado. É verdade, tá vendo? É interessante demais essas coisas. Então você vê que ele está falando e Jó já replica na hora, né? De que esse espírito e tal. Isso, até uma coisa que a gente já até citou aqui é quando as pessoas falam assim, Deus é amor. Ah, uma coisa certa. Mas você já viu isso nos lábios de outras pessoas com outras intenções? Né? Principalmente para defender, por exemplo, imoralidade sexual, né? Entre outras coisas. Não, Deus, entre outras coisas, que não é só isso, né? Tudo que as pessoas fazem de pecado e que ela acha que Deus, né, que Deus entende, não sei o que eles falam? O mundo usa isso, né? Tem pessoas na igreja também que usa lá fora. Mas assim, eles falam assim: "Que isso? Mas Deus é amor". Né? Deus é amor. Né? Só que quando eles usam isso, é o inimigo, irmãos, é o espírito do engano, usando uma palavra, né, que ela é correta, aleluia, no sentido certo, né, com a intenção certa. Né? Então, se você vê nessas igrejas por aí que está tudo sem doutrina e tudo, quando um pastor prega e fala, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondoso. Na verdade, o Espírito que está falando na vida dele está dizendo assim, meu querido, continua nessa lavagem, nessa sujeira, né? Nessa porcaria que você está, porque Deus, Ele te entende, Ele é amor, né? Ele é tão bom que Ele não vai te, né, fazer nada, não vai ter nem consequência. Ele sabe que você é humano, Ele entende a sua estrutura. Aí os irmãos saem de lá, todo mundo, os pecadores, tudo, até aliviado. Pecador aliviado. Aleluia, mas não aliviado pelo Espírito Santo, né? Não aliviado porque foi limpo, né, do seu pecado. Aliviado porque se sentiu perdoado, tipo assim, ou seja, Deus, né, sabe que eu sou pecador, né? Deus entende que o homem é pecador mesmo. Né, que a gente vai pecar mesmo, então eu não vou ficar sentindo culpado, porque Deus é bom, Ele me entende, Ele sabe todas as coisas, entendeu? E aí eles continuam fazendo o quê? Pecando, e pecando, e pecando, e você não vai ver ninguém querendo ser liberto, né? Porque uma coisa é a pessoa estar errando, tem as suas dificuldades, mas sempre a palavra vem no coração da pessoa, e a pessoa sempre assim, Deus, eu preciso melhorar, Senhor, eu preciso me libertar disso, às vezes até chora, né? Senhor Jesus, eu errei novamente,
eu não agradei o Senhor, mas eu vou melhorar, né? Sempre querendo mudança, sempre querendo melhorar, sempre humilhando, pedindo, Senhor, misericórdia. Né? E muitas das vezes o inimigo vem e joga na cabeça da pessoa assim, você não presta, tá vendo como você pecou de novo? Deus não está nem aí para você, né? E para que você vai na igreja? Chega lá, você está imundo, para que você vai estar lá no meio dos outros? Né? Deus não vai nem olhar para você. Aí sim, aí vem essa palavra, Deus é amor, Deus ele te ama. Né? Deus ele sabe o que está no seu coração. Deus é misericórdia, Deus é bondoso. Ele não é isso que o inimigo está falando para você. Agora, ele quer que você mude. Ele quer ajudar você a mudar. Ele quer que você tenha isso no seu coração. Não é diferente? É totalmente diferente. Né? Duas palavras que parecem parecidas, mas não são parecidas. A essência delas é diferente. O Paulo, depois a Valéria. Eu tinha lembrado de Atos 16 e 17, daquela mulher que falava com Paulo. Eu vou estar lendo aqui. Atos 16, 17. Então, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E é interessante, né? Até o irmão Denilson já até citou esse versículo também. Esse versículo, porque assim, ela está falando uma coisa que é verdade, gente. Esses homens que estão falando o caminho do Senhor, elas são servos do Deus Altíssimo, né? E você pensa assim, é verdade, eles são servos do Deus Altíssimo, mas por que Paulo se sentiu incomodado com aquela palavra? A intenção do Espírito era causar confusão, né? Porque naquela cidade eles adoravam muitas entidades, né? É Éfeso, não é? A deusa Diana. É Éfeso essa cidade, não é? Agora eu me escapuliu. Volta no 16 primeiro. Hã? Diego Débora, escravo diante. Deixa eu só ver aqui. Não sei se é Éfeso. Eu acho que é Éfeso, mas não. Até vai pro final para ver se fala o negócio da Diana lá. Porque esse não fala da Diana, não? Ah, tá. Eu achei que era da Éfeso e da Diana. Mas aqui eles tinham os deuses. Esse povo era idólatra, gente. E isso era uma afronta ao Deus dele. Som. Isso era uma afronta ao Deus dele, porque está dizendo Deus Altíssimo, ou seja, está dizendo para eles que aqueles homens serviam a um Deus Altíssimo, né? O que ia gerar? Aceitação dos deles? Não. A intenção era causar alvoroço, era causar revolta, né? É igual aquele homem que chutou a imagem, lembra? Ao vivo. Aquele homem que chutou aquela imagem e falou um monte de coisa, né? Que gerou um burburinho, que aquilo não fazia sentido nenhum. Ele gerou alguma libertação nas pessoas? Ele gerou revolta nas pessoas. Né? Então, se fosse pelo Espírito, podia falar para uma geração idólatra e falar assim, ele é Deus Altíssimo e tudo, de forma a convencer que ele era maior do que os outros. Sim, Deus falou muitas vezes assim, eu sou Deus, fora de mim não há outro, né, e tal. Ele não reconhecia outros deuses, mas como ele tinha um outro propósito, fosse pelo Espírito, ia causar uma reação, né? Mas ele tinha uma intenção de causar revolta nas pessoas, a ponto delas não receber. Ele já estava entrando, ele já estava preparando o caminho. Olha, é uma coisa assim que está uma firma, um negócio assim. Olha, esses homens aqui são os maiores fiscais do governo. Eles são os maiores fiscais do governo. Todo mundo já vai orar para eles com um olhar ruim. Tipo assim, então vieram aqui para fiscalizar. Né? Parece elogiando, eles são os maiores fiscais, mas já tipo alertando, já
diga aí, eles são os maiores fiscais do governo, entendeu? Ou seja, esses homens aqui é servo do Deus Altíssimo. Ou seja, já ia levar uma rejeição. As pessoas já não iam nem receber Paulo. Deus ia usar ele de uma forma, ia falar do Deus Altíssimo, ia sim, eles eram servos, eram sim. Mas ele já estava, o espírito que estava naquela mulher já estava preparando o caminho para que eles não tivessem sucesso no evangelismo deles. Olha o que ele estava fazendo. Então, parecia que ele estava falando uma coisa boa, não estava falando uma coisa boa, estava falando um trem errado. Vai. Ô, Ju, então, é porque eu estou lembrando daquela palavra, quando Jesus estava pregando, e a mulher falou assim, bendito é o peito que tu mamastes. Exatamente. Só que Jesus foi lá e já quebrou Sim, aquilo que ela falou, foi. porque aquilo poderia gerar uma idolatria. Exatamente, porque estava até falando da Maria, né? Isso. Levando ela. Tipo assim, nossa, bendito os peitos mamar. Como assim? Nossa, é tão excelente que bendita é a pessoa que te gerou e tal, né? E Jesus não é, ele vem em carne, mas ele era Deus. E aí ele já cortou ela. Não, bendita é aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Tá vendo? Porque parecia tipo assim, nossa, que ela estava falando, né? Nossa, exaltando o Senhor, mas não. Aquela palavra dela poderia gerar uma grande idolatria. É com Maria, porque as pessoas ao redor conheciam Maria. Sim, sim. Tá vendo? Ó, pra você ver. É interessante, né? O Ô, Denilson. Ju, o interessante dessa palavra que a irmã comentou a respeito de Paulo, quando aquela uma jovem, né, se não me engano, ia comentando, Sim, às vezes ela poderia falar assim, mas nós falamos a mesma palavra que Paulo. sim. Aí poderia, então, outro evangelho, se, vamos supor, se o Senhor não tivesse falado com Paulo, se aquilo não tivesse tocado no coração de Paulo de uma forma ruim, Paulo, você ficou perturbado com aquela Ficou palavra. perturbado. Então, ou seja, aí as pessoas que estão ouvindo falam, não, então é a mesma palavra. Então, ela já era uma pessoa usada por engano. Sim. Então, ou seja... Ela era uma teve vidente, né? Ela era uma vidente. Então, ou seja, e ela gerava dinheiro para aquela cidade. Ela gerava dinheiro com aquilo que ela fazia. Então, ou seja, não, mas vamos supor que Paulo vai embora e ela ficava ali. Não, mas eu falo a mesma palavra que Paulo. Nós falamos a mesma palavra, o mesmo Deus, a mesma coisa. Então, gera um engano. Sim. E outra coisa que eu queria comentar, acho que vai entrar a respeito desse ensinamento. Quando nós vemos os ardis de Satanás, é muito grande. Nós vemos quando Jesus ele pergunta a Pedro, Pedro, quem que eles estão dizendo que eu sou aí? Ele fala, uns dizem que eu sou Elias, outros os profetas. E você, Pedro? Quem que você? Não, o Senhor é Jesus, o Filho de Deus. Sim, Aí sim. Deus fala, bem-aventurados, irmão Bajonas, que Não foi a revelaste. carne, né? Mas você viu que logo depois o inimigo usou Pedro para uma coisa... Tem dó Então, de ti, Senhor, né? Então, assim, a gente tem que vigiar. Ia causar muito. um problema sério para Jesus. Então, ou seja, que Deus... Jesus começasse a praticar autopiedade. Ai, tadinho de mim. Por que Deus fez isso comigo? Ah, entendeu? Ele não ia. Exatamente. Tá vendo? Que me serve de escândalo, né? Para trás de mim, que me serve de escândalo, porque ia fazer Jesus recuar de uma missão, gente. Exatamente. Ou seja, então, muitas vezes, a gente sempre fala aqui na igreja a respeito dos ardis de Satanás, é porque o inimigo não brinca. Sim. Você vê, ele não perde tempo também, do mesmo jeito que os anjos hoje estão pelejando a todo momento por nós, o inimigo também não quer perder tempo, porque ele quer nos enganar. Você vê, Sim. Pedro estava na presença do Senhor Jesus. Sim, ó, você vê, um leve momento ele deu lugar, o sentimento, ó, pra você ver, interessante isso, deu lugar a um sentimento, porque ele falou, não vou perder Jesus, não pode ser a carne falando, a emoção humana falando, e aí o quê? O diabo entrou naquilo, entrou naquela emoção humana, naquela coisa, né? Parecia tão banal, né? Mas não era. A irmã Valéria? Tá, é que você falou, verdade. Não. Então, vocês não estão vendo que tem sentido, né? Aí, às vezes, a gente vê, por isso que o pastor sempre falava que Deus falou com ele, que ele ia ensinar ele, que não era para ele ler nenhum livro, nem nada, fazer nada, procurar de outras fontes, né? Porque Deus queria ensinar diretamente para ele, né? Porque a gente vê, irmãos,
Às vezes as pessoas falam, nossa, fulano é tão sábio. Na internet está lotado dos sábios e doutores, né? Tantos sábios e doutores. E aí a pessoa fala assim, mas é a mesma coisa, né? A palavra que eles falam lá é muito parecida com as suas, né? O que eles estão ensinando lá é muito parecido com vocês. É a mesma coisa. Será? Né? Será que é mesmo? Eles falam a mesma palavra. Vocês falaram de fé, eles também falaram de fé, a mesma coisa, igualzinho, né? Falaram de perseverança, eles até falaram contra o pecado também, fala contra o pecado também, fala que a pessoa tem que santificar, eles falam também. Mas será que a essência é a mesma? Né? Qual santificação que eles estão falando? Né? Muitas das vezes, eles estão levando a pessoa a outro tipo de entendimento, né? De que ele, como se algumas coisas que ele fizesse para ficar certinho diante de Deus, bonitinho, mas assim, algumas coisas, não tudo que Deus quer, né? E para a vanglória dele mesmo, para ele sentir que ele é um bom crente, né? E não mais fala. Aí você fala, nossa, Deus. Aí eu já vi pessoa falando assim, não, irmão, mas lá na igreja eles pregam a verdade, eles pregam a doutrina. É as pessoas que não querem obedecer, né? Porque os irmãos, ninguém quer obedecer. Gente, é verdade, existem pessoas que pode estar numa igreja que a glória está subindo, descendo, né? E Deus está falando e tem alguém lá que não ouve. O Judas não estava o tempo todo com Jesus e ele não ouviu. Mas imagina Jesus falando aquela palavra e os 12? Os 12? Como assim? Quer dizer, os 12, todos eles, não, né? Com aquela palavra tão maravilhosa de Jesus e todos os 12 corrompidos, todos os 12 com o mesmo coração de Judas, é de uma coisa estranha. É uma coisa muito estranha. Meu Deus, tipo assim, Jesus falando aquelas palavras, não tinha ninguém que ouvisse, né? Então, não, mas a gente está pregando a doutrina aqui, é os irmãos que não querem receber. Porque você sabe que a mudança da igreja, ela vem pela palavra. Não é oração, sacrifício. Oração, sim, tem que sacrificar. Vai para o monte, faz o jejum, chama a igreja para consagração, né? E tudo. Mas é palavra, irmãos. É palavra, é pregando a verdade, é mostrando para os crentes, pelo Espírito Santo. Não é para lavar a cara de ninguém, não é para, né, falar, irmãos, tem que coisar, tem que a igreja precisa de um avivamento, está todo mundo frio, está todo mundo. Isso não vai mudar em nada, irmãos. Isso faz cosquinha, né? Nem cosquinha, né? Não muda em nada. É a palavra do Espírito Santo, é a palavra da verdade, né? Que ele, né? Igual quando eu cheguei aqui, rebelde toda a vida. Eu sentei ali, e aí o pastor começou a dar ensinamento, e eu fui ouvindo, logo eu senti vontade de mudar. Logo eu comecei a abandonar algumas coisas. Logo as que eu tinha mais dificuldade, eu comecei a pedir o Senhor. Logo, irmãos, foi assim. À medida que eu comecei a alimentar da palavra verdadeira, começou a haver mudança em mim. As pessoas começaram a ver mudança em mim. O meu comportamento mudou. Entendeu? Claro, teve outras pessoas que passou por aqui e ouviu a mesma palavra e não praticou? Teve. Agora, olha, irmãos, olha aquilo que o pastor plantou. Por que a igreja é assim? Nós temos nossas fraquezas? Temos, nós não somos melhor que ninguém, não. Né? Mas por que os irmãos estão sempre procurando consertar? Por que os irmãos estão sempre dizendo? Isso eu vejo em todo mundo. Sempre falando, mesmo aquele que é mais fraquinho, até quando ele erra, ele chega para falar. Olha, eu preciso sair fora de comunhão. Eu quero, quer dizer, nem fica escondendo o pecado, não. Já vem falar, né? Eu quero que eu preciso sair fora da comunhão, porque eu cometi uma coisa aqui, tal, e eu, né, não posso tocar no corpo do sangue de Jesus, né? O que faz isso, uma pessoa sentir incomodada com o seu erro, a ponto de a pessoa se voluntariar, ter essa iniciativa? Não é a palavra que incomoda?
né? Não é a palavra que vem e constrange, não é isso. Né? Então, o que leva? Não, mas você está pregando a doutrina. Nossa, você tem que ver, o irmão pregou um chicote e falou da roupa curta, falou mesmo, falou disso, falou daquilo, falou das vaidades. Você tem que ver, né? Nossa, você tem que ver, pregou muita verdade. E aí? E aí? Pregou a verdade. E aí? A igreja fez um concerto, fez todo mundo um concerto com o Senhor. E aí? Teve alguma mudança de algumas pessoas, pelo menos? Não vou falar todos, mas teve mudança de algumas pessoas? Não, continuam fazendo do mesmo jeito. Né? Mas não, mas está pregando a verdade. Você está entendendo? Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada nessa verdade que está sendo pregada. Porque a verdade não é falar verdades. O pastor sempre dizia isso, lembra? Pregar a verdade não é falar verdades. Verdades, até um ímpio pode falar, né? Ele pode falar um monte de verdades, né? Pode, gente. Falar verdades não converte ninguém. Que converte uma pessoa, liberta, é a verdade. Aleluia. Conhecereis a verdade. Nós não estamos falando que é a palavra aqui, né? Conhecereis, João 8:32. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aleluia. Se não está tendo libertação, é porque não é a verdade. São verdades. Verdades. Aleluia. E que não produz nada. Na verdade, muitas das vezes a pessoa está falando aquilo para constranger a pessoa, para falar, vocês estão muito ruins, e não sei o quê, que é isso, que crente é esse, cada um pior que o outro, e tal, tal. Não tem a essência. Não pode libertar. Foi o Senhor Jesus que falou em João, aleluia, não foi 17, aleluia, acho que antes de 17, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, né? Mas qual palavra? A palavra do alto, a palavra verdadeira, a palavra que o Espírito Santo induz o homem, aleluia, induz o pregador, o ministro, aquele que vai ensinar, fala essa palavra, aleluia. E às vezes pode ser uma palavra dura? Pode até ser dura. Algumas pessoas podem não gostar? Pode não gostar, mas ela vem do alto para a conversão do pecador, ela vem do alto para endireitar os caminhos, né? O João Batista não veio para endireitar os caminhos? E às vezes ele fala, raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Essa palavra, ela tinha sentido. Essa palavra vinha do próprio Deus, na boca dele, para eles endireitar os caminhos. Agora, alguém não gostou? Não gostou, né? O fato de alguém não gostar não significa, isso não serve como um critério para você definir qual palavra é de Deus e qual não é, né? A não ser que pelo Espírito Santo você rejeita aquela palavra. Se o Espírito Santo está rejeitando ela em você, é porque tem uma coisa errada. Mas eu, ser humano carnal, né? Só porque eu não gostei da palavra, isso não classifica ela como que não é de Deus, não. Vamos até ler rapidinho? Atos 7. Deixa eu ver aqui. Atos 7 e 54. E ouvindo eles isso, enfureceu-se em seus corações e rangiu os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aqui, essa palavra que Estevão, aleluia, falou, e depois ele chamou a atenção mesmo, falando, mas essa era a palavra da verdade. Isso aqui não é uma pregação que vai falar só da saia curta, né? Que as irmãs não têm mais temor, que o outro fica com a saia curta, a outra seduzindo os irmãos dentro da igreja, não sei o quê, eu vim aqui nesse lugar para falar a verdade, eu sou corajoso. Quantas palavras tem por aí? Agora, qual é que realmente o Espírito Santo está usando a pessoa para falar? Né? E qual é do homem? Qual palavra que é do homem? Né? Que é só do homem, que é só carnal, que é só uma emoção carnal que tem outro objetivo. A palavra que é da verdade, ela produz frutos. Ela produz.
O crente sai com vontade de mudar, de melhorar, né? Agora, essa palavra, que é só falar, essa aqui, eles rangiam os dentes, porque essas pessoas que estavam recebendo essa palavra eram do coração obstinado e duro. Não, esses aqui eram duros. Então, o que Estevão falou, eles rangiam os dentes, né? Mas eles rangiam os dentes, né? Aqueles que estavam ali com o coração puro e humilde, eles entenderam e receberam a palavra de Estevão, né? E ele estava cheio do Espírito Santo, né? Então tem diferença. Não, irmão, mas o irmão pregou igualzinho vocês, né? Eu vi lá na internet um vídeo. Tem gente que fala assim, eu até não gosto de ficar vendo esses irmãos assim, não, mas esse aqui foi diferente. Esse aqui, ele falou mesmo. Ele falou certinho, não falou nada errado. Será que ele não falou nada errado? Não, ele falou até as mesmas coisas que o pastor fala. A mesma coisa. Não falou nada diferente. Né? Ele falou até as mesmas coisas. Será que não tem outra intenção? Será que não vai produzir outra coisa? O irmão até deu testemunho aqui, muito interessante. Irmãos, eu nem vi a hora passar. O irmão falou até um testemunho interessante, né, que ele ficava visitando outras igrejas e que ele recebeu a palavra que Deus era amigo, não foi? Deus é seu amigo. E aí você pensa assim, mas Deus pode ser amigo do ser humano mesmo? Ele não foi amigo de Abraão, não é verdade? Mas Deus testificou no coração dele que aquela palavra estava trazendo outro tipo, mas que foi mesmo? Outro tipo de mensagem para despertar outro tipo de coisa. Como que Deus é amigo, então ele não vai se importar com algumas coisas, ele não vai nem castigar, né? Ele é amigo, né? Então, assim, ou seja, então, quando o irmão estava recebendo essa palavra, estava despertando essas coisas no coração dele. E ele descobriu que não era uma outra mensagem. Parecia verdadeira, mas o que ela estava despertando no coração dele era outra coisa. Então, tá vendo o que tinha intenção atrás da palavra? Agora, se vem alguém pelo Espírito Santo e fala assim, irmãos, Deus, ele quer ser nosso amigo, né? Deus é nosso amigo, ele nos ama, ele é isso, aquilo, outro e tal, ele foi amigo de Abraão e tal. Aí desperta um desejo, nossa, eu quero ser amigo de Deus, eu quero obedecer a ele. Você pensa em você para ele, não dele para você. Não no benefício dele para você, mas o que você pode fazer para ele. Olha o que o Espírito Santo desperta, é diferente. É diferente, entendeu? Então, assim, nossa, Deus é meu amigo, Deus é e tal, e assim, olha o que eu estou fazendo com meu amigo, né? Olha como eu não obedeço o meu amigo, olha como eu desprezo o meu amigo, olha como eu deixo de fazer algo para o meu amigo, né? É diferente, a sensação é diferente, mas estava despertando no coração dele outra coisa. Então, essa mensagem era de Deus? Não era de Deus. Parecia, mas não era de Deus. Irmão Manuel? Amém. Sim, sim. Sim. Tá vendo? Sim. Mestre Sala. Uhum. Não. Tá vendo? Sim. Tá vendo? Aí um monte de coisa. Você pensa, não, mas lá também a gente preocupa, né, com a pessoa. Você está achando que uma igreja deixa todo mundo andar de qualquer jeito? Não. Pastor lá também é rigoroso. Ele fala mesmo. Chamou o jovem para uma reunião e falou, nada de fornicação aqui. Nada disso, nada daquilo outro. Eu estou vendo um jovem aí meio serelepe. Você tem que ver, chamou todo mundo para um concerto. Falou mesmo, duramente. Olha que maravilhoso, que esplêndido, né? Mas não é a mesma essência. Porque se fosse a mesma essência, não, você precisava chamar todos os jovens da igreja para falar que estava tendo um monte de fornicação entre um outro. Outro dia eu vi um caso assim. Precisava a própria palavra incomodar os jovens, gente. A
própria palavra. Que, né, podia ter um rebelde ou outro? Poderia. Mas até aquele rebelde, a própria palavra, se ele não quisesse consertar, ela empurrava ele até para fora. Porque ele ia ver que ele não estava bem, ele sentia até vergonha. Não, eu não quero nada com a dureza, eu casco fora. Se ele realmente tivesse coração duro, mas ia incomodar ele, que não ia querer mais estar no meio. Agora, os outros iam humilhar diante do Senhor, ia ter temor do Senhor. Aí, né, se alguém caísse, ele chegar perto do pastor, que olha, eu caí em pecado, né? Eu preciso me afastar, eu preciso fazer um conserto, né? Agora não, tem que chamar todos os jovens para falar com os jovens que, nossa, está desconcertado, está todo mundo em fornicação. Mas que palavra é essa que está tendo nessa igreja que todos os jovens estão em fornicação? Né? Não, mas a gente prega a verdade aqui. Prega, mas com a pessoa, todo mundo nessa situação? Não, não tem palavra da verdade. Eu sinto dizer, não tem palavra da verdade. Aleluia, porque onde a palavra chega, constrange, liberta, né? Faz a pessoa se sentir na sua miséria, mostra a sua miséria. Mostra o amor de Deus, mostra, mas mostra a nossa miséria. Amém? A mulher pecadora, né? O Senhor não deixou que acusasse ela, julgasse pedra nela, mas falou, vai, não peques mais. Amém, irmãos? Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus?